A Faculdade de Educação, nosso programa de pós-graduação, e o GPEF, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação do Educador, hoje recebe com muita alegria o professor Dr. Luiz Carlos de Freitas, que é diretor da Faculdade de Educação da Unicamp. Ele está conosco para discutirmos questões candentes que envolvem toda a problemática do exercício profissional dos professores, da escola pública, da formação de professores em geral, examinando a partir das suas pesquisas, que são referências para nós, como que há uma contradição muito forte entre esta desvalorização do trabalho docente no âmbito de um discurso generalizado sobre formação e valorização da educação. Então, o Luiz Carlos se dedica, aliás, com suas pesquisas, a examinar profundamente essa questão, não só no âmbito nacional, mas sobretudo em outros países, num deles como os Estados Unidos, onde a questão da educação passa por problemática muito grande atualmente, não é, Luiz? Contrariando o que muitas vezes se diz sobre isso. De fato, nós temos hoje uma situação bastante contraditória da defesa de certas teses do direito à aprendizagem, por exemplo, não é, da criança, e que na outra ponta nem sempre são acompanhadas por ações que condizem com estas ideias. Não é? Tem havido um discurso muito forte nessa direção, centrado na figura do professor, como se a qualidade da aprendizagem da criança, a qualidade da formação das crianças dependesse quase que única e exclusivamente da figura do professor, da ação do professor. Não é? Os estudos têm mostrado que existem muito mais variáveis sendo responsáveis pela qualidade da educação. Né? O professor é uma variável importante e relevante no processo, mas se nós formos para os estudos quantitativos, que tentam dimensionar, tentam explicar o efeito das aprendizagens, ou seja, a explicar a variação da aprendizagem, ao que se deve, que variáveis estão envolvidas, nós vamos encontrar que 60% das variáveis que explicam o desempenho do aluno, elas são devidas ao próprio aluno e devidas ao entorno, devidas à família, ao meio ambiente do qual o aluno procede. Portanto, essa insistência na figura do professor, ela tem alguns limites, né? E nem sempre ela é feita com boas intenções. Então, Luiz, nesse sentido, também não seria verdadeiro, vamos dizer, culpabilizar a criança por ela ter nascido pobre, mas, ao contrário, você vê muito mais políticas que insistem na pobreza, não é? Nas dificuldades cada vez maior para o ser humano sobreviver bem, né? Sem dúvida. Por exemplo, a Finlândia tem um dos melhores desempenhos nos exames internacionais e ela tem 4% de miséria. Os Estados Unidos não passa há 10 anos da média do PISA e tem 25% de miséria infantil. Então, os entornos têm que ser levados em conta quando a gente pretende responsabilizar, que essa é a palavra que tem sido muito utilizada, não é? Tentar responsabilizar quem é responsável pela não aprendizagem ou pela aprendizagem, né? E aí emerge a figura do professor. Só que, contraditoriamente, as políticas públicas têm, por um lado, precarizado a formação do professor e, por outro lado, precarizado as suas próprias condições de salário e operacionais. Né? É isso que se tem assistido dentro, principalmente, das políticas públicas, que são hoje consideradas ou rotuladas como políticas públicas dos reformadores empresariais. Né? São soluções que são postas em cena, mas que, no fundo, elas culpabilizam uma determinada pessoa, a figura do professor, e, contraditoriamente,
se você analisa as políticas que cuidam da formação do professor e que cuidam das condições de trabalho, elas não são equivalentes aos desejos que são veiculados por essa política pública, né? Luiz, e você acha que esse movimento todo de ONGs, de organizações que se dizem voltadas para a melhoria da educação, esses movimentos, qual que é a lógica que, em geral, eles estão trabalhando? É na direção de uma melhoria de qualidade efetiva da escola para toda a população brasileira? Como que você vê isso? O discurso é esse, né? Ele vem na esteira no discurso da qualidade, do aumento da qualidade de educação. No entanto, o que a gente tem observado, principalmente nos Estados Unidos e no Chile, é que está se configurando uma terceira via entre a escola pública e a escola privada. Então, essa terceira via caracteriza-se por uma escola pública de gestão terceirizada. Nos Estados Unidos ela chama-se escola charter, no Chile ela chama-se escola subvencionada. Esse caminho pelo meio entre a escola pública e a escola privada tenta dar uma resposta para a classe média nascente ou que se fortaleceu com um pouco mais de renda média, né, na tentativa de responder aí então aos seus anseios de melhores qualidades de ensino. E, ao mesmo tempo, relega a escola pública à pobreza. E, ao mesmo tempo, esse caminho do meio protege também as escolas privadas de ter ingresso nela a classe média que está ampliando. Então, você preserva a classe alta que acode à iniciativa privada, encontra um lugar para colocar a pobreza, inclusive tentando deixar lá a miséria e a violência, e criando um caminho pelo centro que atende à classe média, que hoje tem medo de colocar seus filhos nas escolas públicas por conta da violência ou das drogas, etc. De uma certa forma, a gente poderia dizer que está se aumentando, refinando as formas de exclusão da população e, ao mesmo tempo, em que vai se ampliando a privatização do Estado, na questão da oferta da escola, do cuidado das escolas e tudo mais, não é? Precisamente é isso mesmo que tem acontecido, ou seja, não há, nem no Chile, nem nos Estados Unidos, para citar dois países, perspectiva de redução dos gaps entre alunos pobres e ricos, ou entre negros e brancos, não é? Não há perspectiva de redução da segregação social. Os gaps de segregação, eles se mantêm, ou são muito pouco afetados em função, inclusive, do próprio desenvolvimento histórico dessas categorias. Então, não há essa perspectiva, que é um discurso forte dos reformadores empresariais, não é? Mas que não se concretiza de fato. E, por outro lado, obviamente, abre-se toda uma perspectiva de privatização pela via do voucher, também a perspectiva da privatização por concessão, ou seja, a gestão da escola pública é concedida a grupos privados, não é, que a administram. Ela continua pública, o aluno continua não pagando, mas o Estado paga para uma empresa gerir aquela escola. Poderíamos dizer, então, que toda a pesquisa que os educadores brasileiros têm feito sobre a escola pública, sobre a questão das políticas educacionais, não estão sendo consideradas os seus resultados para se gestar, né, outra forma de inclusão e de qualidade melhor, ou seja, há uma separação entre esse interesse privado e o que é a produção da academia, que se volta muito fortemente para os sistemas de ensino. De fato, essa lógica ela vem em boa parte importada. Ela não é produto das nossas políticas e dos estudos sobre políticas públicas nossas, porque se esses fossem consultados,
não é? Eles apontariam numa outra direção, uma direção do fortalecimento de uma responsabilização horizontalizada, por exemplo, e não de uma responsabilização verticalizada. Nossa política pública aponta nessa direção, né? Para formas participativas de responsabilização, não para formas gerencialistas de responsabilização. Né? Que foi o modelo norte-americano. Que não produziu a melhoria da educação naquele país, ou seja, os exames nacionais deles não detectam melhoria na qualidade de educação a partir dessas políticas que eles já usam lá desde mais intensamente do ano 2000, quando eles publicaram, aprovaram a Lei de Responsabilidade Educacional Americana. Todas essas questões nós vemos na mídia quase que cotidianamente e muitos de nós, muitos professores, muitos pais vão entrando em algumas, que a gente poderia dizer, canto da sereia, não é? De que, por exemplo, a questão de que usa apostilas porque isso vai melhorar a qualidade e outras, né, a progressão continuada que na verdade acabou se transformando num refinamento da exclusão e outras tantas, não é, Luiz? Então é muito preocupante isso tudo. Todas essas ideias que estão sendo implementadas aqui como novidades, na realidade elas foram testadas já amplamente no cenário americano ou no cenário inglês, né, na Inglaterra, ou, para ficar mais próximo aqui, no Chile. Não há novidade nenhuma disso. Portanto, antes de utilizá-las, é bom indagar o que aconteceu com os sistemas educacionais que, antes de nós, fizeram uso dessas ideias. E observar a base empírica que legitima estas ideias. Não é? Hoje a gente pode dizer, tenho dito isso em vários lugares com muita tranquilidade, não existe evidência empírica consistente que referende a utilização dessas ideias com política pública. A gente poderia dizer mesmo que é irresponsabilidade adotar essas políticas em larga escala, porque se nós não temos certezas de que essas políticas produzem os efeitos que nós queremos e não produzem nos países que foram aplicados, mais gravemente ainda, tem efeitos colaterais perversos, então há um problema ético de utilização de ciência aí mesmo. Né? Eu não posso dizer assim que vou implantar uma política de bônus numa rede de ensino com o volume de conhecimento que nós temos hoje, atestando que essas políticas não conduzem à melhoria do ensino. Porque eu mexo com a vida das pessoas, não é? E elas não produzem o resultado que eu imaginava que poderiam produzir. E eu sei isso hoje, por antecipação. Eu já sei que eu não deveria utilizar essas políticas porque elas não vão produzir o efeito. Então, elas têm um problema ético muito grave, porque você não pode, né, se você conhecesse, alguém dissesse que conhece a cura do câncer, o secretário da saúde não ia sair aplicando por aí. Ele ia dizer assim, escuta, mas quem é que atesta que de fato esse é um método correto de cura do câncer? E somente depois de ter uma evidência empírica da cura, é que ele iria autorizar a utilização disso nos hospitais. No caso da educação é a mesma coisa, o administrador público, ele não pode utilizar receitas, sabe? Porque eticamente é um problema, né? E segundo, você está gastando dinheiro público de uma maneira indevida. Né? A menos que esse público esteja interessado em defender outros interesses que não são este da generalização da educação de qualidade. E existem esses interesses, interesses das empresas que vendem apostilas, interesse das empresas de consultoria, de avaliação, enfim. Há uma ampla gama de indústrias de mercado que se constituiu aí, que nos Estados Unidos, por exemplo, chega a 4 trilhões de dólares. E aí nós poderíamos dizer que uma certa prática que temos visto nas escolas públicas de colocarem um cartaz dizendo qual a classificação delas no índice do IDEB, é muito falaciosa, porque os pais vão procurar essa escola e, na verdade, a escola não tem esse resultado porque ela própria manipulou esses resultados, não é? Isso é criminoso, né? Porque atenta contra um patrimônio público, que é a escola pública. Né? Isso. Não é razoável que a gente coloque o principal instrumento formativo da juventude
nas mãos de uma facção da sociedade, que são os empresários. Ou seja, não é democrático, né? Isso atenta contra a democracia, né? A formação da juventude não pode ser privatizada para grupos, né? Os Estados Unidos têm um problema sério hoje, que eles privatizaram e de repente tem cadeias internacionais da Turquia, por exemplo, operando em estados com 200, 300 escolas sob controle dentro dos Estados Unidos. O que significa você ter as suas escolas que formam a sua juventude sob controle de grupos internacionais que operam nos países, né, controlando a formação da sua juventude? Você tornar a escola, que é um patrimônio, um bem público, né, antidemocraticamente, você reservar esse espaço para uma determinada facção da sociedade, que são os empresários, que tem todo o direito de dizer quais são as demandas que tem, mas não definir sozinho aquilo que acontece no campo da educação. Tem mais gente interessada nisso, né? E isso é melhor que seja mantido público. Muito obrigada, Luiz. Vou encerrar aqui.